A estratégia de defesa da presidente Dilma no processo de impeachment que está no Senado é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista um petista histórico, o deputado estadual no terceiro mandato, Carlos Neder, que já foi vereador de São Paulo por 4 legislaturas e também secretário municipal da Saúde na gestão Luísa Erundina. Obrigada, deputado, por estar conosco. Os tempos estão difíceis. Nós vemos pelo noticiário todo um clima de muita ansiedade sobre no que vai resultar. Não apenas o processo de impeachment que já está no Senado, mas também o processo que está no TSE e o futuro, se eventualmente passar o impeachment do vice-presidente assumindo a presidência da República. Mas eu quero começar falando sobre a votação na Câmara, onde venceu o sim ao impeachment, foi admitido, foi mandado para o Senado. Analistas políticos avaliam que nessa etapa da guerra do impeachment, os grandes perdedores foram o PT e o PSDB. Concorda com essa avaliação? Olha, eu acho que quem perdeu realmente foi a cultura democrática no país. Aquilo lá foi um show de horrores. Imaginar deputados federais que se postavam à frente das câmeras para serem fotografados com um sorriso no canto do lábio, sem qualquer noção do que estavam fazendo ali, argumentos de ocasião utilizados durante o processo, as pessoas votando em nome das suas famílias, dos seus filhos, inclusive levando por escrito o nome dos filhos, provavelmente para não esquecer de nenhum. Nada que dissesse respeito ao interesse público e uma argumentação mais bem fundamentada. Por outro lado, o governo Dilma e inclusive o advogado-geral da União agiram no sentido de tentar fazer um debate de cunho técnico. Entretanto, aquilo lá é uma casa política e que ficou muito bem evidenciado. Eu não sei se não houve um erro de estratégia já há bastante tempo. Apostou-se na tentativa de mostrar que não houve crime de responsabilidade, houve toda uma argumentação técnica para tentar, num ambiente que não estava aberto a isso, mostrar que não havia nada que justificasse o afastamento da presidente da República. Entretanto, o debate que nós vimos lá, na verdade, não houve, exceto as falas das lideranças partidárias. No momento da votação, eu reafirmo, foi algo que joga contra o Estado democrático, a cultura democrática no país. E, nesse sentido, não só perdemos o PT e o PSDB, mas todos aqueles que acreditam que a vida pública pode ser exercida de uma outra maneira, com argumentos, com uma fundamentação, com uma qualidade que faça as pessoas acreditarem na democracia representativa. O senhor tinha expectativa que na hora da votação em plenário houvesse um debate técnico sobre o fundamento do pedido de impeachment, quando no rito, o que as pessoas tinham realmente de fazer era declarar o sim ou o não, considerando o número dos votantes e a tramitação do processo? Aquela era a hora para debate técnico? Não, houve tempo suficiente para essa discussão antecedendo ao momento do voto. Nós que somos parlamentares sabemos, e os jornalistas também, que em 1 minuto é possível você desenvolver até um raciocínio, desde que haja disponibilidade para tanto. Entretanto, as pessoas atribuíram a Deus, às suas igrejas, às suas famílias, aos seus amigos, a razão dos seus votos. Eu acho que a discussão mereceria ter sido mais aprofundada no período que antecedeu e no próprio momento da votação. Bom, agora uma outra questão ainda sobre a luta para a conquista de votos a favor e contra. Nós acompanhamos toda uma articulação política, tanto por parte da presidente Dilma e dos seus aliados, o próprio presidente Lula, tentando conquistar votos desses parlamentares a quem o senhor faz essas duras críticas agora. E do outro lado a mesma coisa, os aliados de Michel Temer, a oposição também numa luta ferrenha para a conquista de votos para o sim, pelo impeachment. Lula não conseguiu reverter a defecção de vários partidos, de parlamentares, e a votação deu no que deu. A figura do presidente Lula, um grande articulador político e de muita força, de muito poder de persuasão, ele não teve sucesso nessa empreitada.
Isso é indício de que Lula não tem mais a força política que já teve no passado? Eu penso diferente. As pesquisas têm mostrado, inclusive as mais recentes, que ele evoluiu de 36% a 40% dos pesquisados em âmbito nacional que o tem como o melhor presidente que o país já teve. Ocorre que é um problema que se sobrepõe à capacidade dele como líder, que é um problema que afeta todos os partidos, que é a lógica da governabilidade. Como é que se constituem maiorias nos parlamentos brasileiros, a relação de subserviência que se estabelece entre o poder legislativo e o poder executivo, e esse tipo de prática que prepondera mesmo em governos de esquerda, infelizmente será a tônica do novo governo caso Michel Temer venha assumir. Veja que na questão anterior você chamou o aspecto do problema do TSE. O julgamento que corre no TSE tem horas que ele é mais valorizado e menos valorizado. Quando se pretendia questionar a chapa Dilma e Temer, ali queriam uma agilidade maior e um julgamento, inclusive, que ambas as campanhas teriam sido contaminadas por dinheiro ilícito. Agora que há a pretensão de que ele assuma como vice-presidente, já querem separar o julgamento das contas da Dilma. Temer quer, né? Porque é conveniente para ele, a defesa dele, ele mas quer. É isso que nós não podemos aceitar. Mas isso não quer dizer que o tribunal queira ou que mesmo haja uma subscrição na população para que isso aconteça. Bom, não temos esses eu acho indicadores. Que a população está estupefata. Por quê? Porque nós temos uma ferida que está aberta. Todos os partidos, a meu ver, agiram de modo irresponsável, porque levamos a esse tensionamento a um plano tal que hoje ele não se coloca só no ambiente da democracia representativa, com os partidos, os votos, os eleitos, a representação no parlamento ou no executivo. Hoje nós temos a democracia direta, as manifestações legítimas a favor e contra nas ruas e o risco de que esse tensionamento e o ódio que se observa possa descambar em conflitos que fujam do controle de todos os partidos. Então, eu acho que discutir como se deu o processo eleitoral, enfrentar o problema do financiamento privado e empresarial dos partidos e das campanhas que atinge a todo mundo, a reforma política que foi feita de modo totalmente insuficiente para as aspirações que a população tem. E não discutir uma outra maneira de colocar a política como algo fundamental na vida das pessoas, e me parece que os jovens compreendem muito esta nova dimensão, é acreditar que os partidos sem democracia, sem controle por parte da sociedade e que vão se esclerosando, possam cumprir essa tarefa sem que haja uma mudança que todo mundo espera. Eu tenho uma última questão. A presidente Dilma deve viajar amanhã para Nova York, um evento da ONU importante do qual ela vai participar. E já foi anunciado que a presidente, na tribuna da ONU, vai denunciar que ela está sendo vítima de um golpe parlamentar, uma medida de exceção que tem, inclusive, a subscrição do Supremo Tribunal Federal. Hoje mesmo, o ministro Celso de Mello declarou que a presidente está cometendo um gravíssimo equívoco ao insistir nessa tese de golpe, que o processo de impeachment é um golpe, porque, segundo Celso de Mello, todo esse processo, ele segue os preceitos constitucionais estritamente, não há qualquer irregularidade e, inclusive, teve a participação do Supremo na sistematização de qual devesse ser o rito e etc. E amplo direito de defesa está sendo garantido, tanto que o advogado-geral da União tem feito sustentações orais na Câmara e no Supremo, defendendo a presidente da República. A minha pergunta é, no seu entender, a presidente faz bem ao Brasil levando essa denúncia para uma tribuna da ONU? É bom para o nosso país, é bom para o povo brasileiro? Todos nós estamos acompanhando a imprensa internacional que vem fazendo comentários, inclusive bem fundamentados, sobre a estranheza que causa a maneira como esse processo está sendo conduzido no Brasil. Até prova em contrário,
há um sentimento de que a presidente da República é uma pessoa correta, não incorreu em ilícitos e, nesse sentido, o seu afastamento possível do cargo por um Congresso sabidamente conservador e movido por outros interesses que não o interesse público, merece um comentário em âmbito internacional. E nós que temos parentes vivendo no exterior, sabemos que há uma preocupação sobre o futuro da democracia no Brasil e pelo peso que o Brasil tem, como isso pode contaminar outros países. Nós já vimos a experiência no Paraguai e como se deu a substituição de presidente legitimamente eleito. Vimos no Brasil, com o impeachment de Collor, Exatamente. e que na época o PT aprovava. Eu não aceito a denominação, inclusive que eu assisti, de golpe democrático, ou de golpe com golpe apoio... democrático? Golpe democrático, ou golpe com apoio no legislativo, que seria uma ironia. Na prática, ou é golpe ou não é golpe. Nós vivemos numa situação que é preciso reforçar o Estado laico no país, e nós observamos uma Câmara dos Deputados que inicia as suas sessões sob a proteção de Deus, uma enorme quantidade de deputados que se manifestou justificando o seu voto pela sua identidade ideológica ou com determinadas correntes religiosas, e nós sempre defendemos a liberdade de imprensa. Okay. Se nós defendemos a liberdade de imprensa, por que a presidente não pode ter o direito de dizer, inclusive no exterior, aquilo que querem que ela diga, que é, afinal de contas, o que está acontecendo no seu país, o que nós estamos observando daqui corresponde ou não à realidade, ou nós vamos caçar dela o direito de se manifestar. Eu nem questionei a questão da liberdade de expressão da Exatamente. presidente Dilma, em momento nenhum. A pergunta foi, essa o senhor não respondeu, é bom para o Brasil que a presidente da República vá a uma tribuna da ONU e pessoalmente, investida da autoridade institucional dela, faça denúncia de que está havendo um golpe no Brasil para derrubá-la? Eu acho que nós devemos aguardar o pronunciamento da presidenta, devemos analisar de que maneira ela pretende inserir no debate sobre a questão da sustentabilidade do meio ambiente o que ocorre no Brasil, até porque há uma preocupação internacional quanto ao futuro do país, no que diz respeito, inclusive, às riquezas naturais que temos e os cuidados que precisamos ter na preservação do meio ambiente. Mas eu acho que ela tem esse direito. Eu defendo o direito dela e de qualquer outro representante, detentor de um mandato eletivo, inclusive em âmbito estadual e municipal, que possam expor aquilo que estão sentindo. O senhor não respondeu a minha pergunta, mas eu respeito. Muito obrigada, uma boa noite. Pois não, obrigado. Gamberini.